Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa primeira audiência pública do Instituto de Previdência Municipal de Limeira. Meu nome é Edilson Rinaldo Merli, estou superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Limeira desde janeiro de 2017. Em nome das diretorias, dos conselhos, dos aposentados, dos servidores, agradeço a presença de todos que nos acompanha nessa primeira audiência pública. A finalidade da audiência é a apresentação do relatório de governança corporativa e de dados sobre a prestação de contas do Instituto de Previdência Municipal de Limeira, além de prestar contas aos segurados, servidores, pensionistas e sociedade em geral. Lembramos que a presente audiência pública presencial visa cumprir requisito previsto no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, instituído pela Portaria do Ministério da Previdência, número 185 de 2015. Os dados dessa apresentação se referem ao exercício de 2023. São informações extraídas do relatório de governança e da prestação de contas. Ambos documentos analisados e aprovados pelo Conselho Administrativo e pelo Conselho Fiscal do IPML. Para melhor compreensão e entendimento das informações prestadas nesta audiência, dividimos a apresentação em 3 partes, seguindo as informações do relatório de governança, que já se encontra inclusive no site do IPML, www.ipml.com.br, na aba Progestão. Contaremos ainda com a participação das diretoras de Gestão Financeira e de Contabilidade, representada pela servidora Adriana Ravagnandi, ao meu lado esquerdo, e de Benefícios e Perícias, Lucinéia Aparecida da Silva, ao lado direito. Eu farei a primeira parte da apresentação com base nas informações contidas no relatório de governança do exercício de 2023 e demais ações desenvolvidas já há algum tempo e que repercutem positivamente até hoje nesta autarquia. O relatório de governança foi norteado pelos princípios da transparência, equidade, responsabilidade social e eficiência no serviço público, ou seja, as informações permitem aos segurados, aos beneficiários e à sociedade em geral acompanhar as principais atividades do Instituto de Previdência Municipal de Limeira. Passamos agora a breve síntese histórica do Instituto de Previdência Municipal. O IPML foi criado por meio da Lei Complementar número 400, de 29 de novembro de 2007, constituindo-se de uma autarquia com autonomia administrativa, financeira, técnica e jurídica, tendo sido instalado em agosto de 2008. O município reorganizou o regime próprio de previdência social através da Lei Complementar número 487, de 25 de setembro de 2009. A lei que instituiu a autarquia número 400/2007 e a lei que reorganizou o regime próprio de previdência, a Lei 487 de 2009, ao longo do tempo sofreram várias alterações. E as principais alterações vieram pelas leis complementares. Lei Complementar número 853 de 2019, Lei Complementar número 855 de 2020, Lei Complementar número 887 de 2021, Lei Complementar número 899 de 2022 e a última Lei Complementar número 940 de 2023. Ao assumirmos a gestão em 2017, o IPML estava instalado na Avenida Saudades,
em uma casa construída nos anos 80 para atender uma família de classe média, portanto incompatível com o porte do Instituto. Em 2018, por uma decisão do Conselho Administrativo, nos estabelecemos em outro prédio, que proporcionasse uma estrutura adequada aos interesses da autarquia e principalmente aos servidores. Portanto, o IPML está instalado na Rua Wilson Vitório Coleta, número 111, no Jardim Maria Busch Modenês, desde 2018. O endereço físico, o endereço eletrônico, telefones para contatos e o WhatsApp também estão aí expostos na nossa tela. E todas as informações de interesse dos nossos segurados, pensionistas e sociedade em geral podem ser acessadas, então, através do nosso site www.ipml.com.br. Seguindo nossa apresentação, lembramos que o IPML é a autarquia municipal que gerencia o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, ou seja, dos servidores que compõem os quadros da Prefeitura, da Câmara, CEPROSOM e do próprio IPML. A autarquia é responsável pelo recolhimento, gestão e aplicação das contribuições previdenciárias destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros. Benefícios esses que, por determinação da Constituição Federal, são aposentadorias e pensões. E para realizar a gestão é necessário uma estrutura administrativa e órgãos de governança corporativa adequada para dar conta das demandas. A estrutura hierárquica do IPML, inicialmente prevista na Lei Complementar número 400 de 2007, a que instituiu a autarquia, sofreu várias alterações, sendo que as últimas atualizações da estrutura decorreram em face da aprovação da Lei Complementar número 855, de 2 de janeiro de 2020, e a Lei Complementar número 940, de 29 de novembro de 2023. Portanto, com as principais alterações ocorridas, os órgãos de governança corporativa do IPML são formados pelo Conselho Administrativo, que é o órgão máximo da autarquia, por um órgão fiscalizador, o Conselho Fiscal, e por um órgão executivo, formado pela Superintendência e mais 3 diretorias, composta pelos departamentos de Gestão Financeira e de Contabilidade, de Benefícios e Perícias, de Gestão Administrativa e Compensação Previdenciária. O primeiro órgão de governança é o Conselho Administrativo, formado por 7 representantes, advindos de secretarias municipais, autarquias, Câmara Municipal e sindicato. O Conselho Administrativo é o órgão máximo de deliberação da autarquia. A existência dos órgãos de governança corporativa e participação na gestão tem fundamento na Constituição Federal, no artigo 194, inciso 7º, que dispõe que a Previdência Social deve ter caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. E a fundamentação legal está na Lei 9.717 de 1998, que dispõe no artigo 1º os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos estados e do Distrito Federal, deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observando os seguintes critérios. Inciso 6º. Pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores públicos
e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Portanto, a participação dos servidores e aposentados estão garantidos e respeitados pela autarquia, por meio dos conselhos administrativo e fiscal, inclusive previsto na nossa lei complementar, a de número 855, de 2 de janeiro de 2020. E esse órgão colegiado, no exercício de 2023, estava formado pelos seguintes membros titulares: Rogério Ivan Hernandes Pereira, presidente; Antônio Carlos Firmino Filho, vice-presidente; Paulo Américo Costa de Almeida, secretário; e demais membros: Lucinéia Aparecida da Silva, Flávio Aparecido Rofato, Silvana Aparecida Ricardo Arado e Eunice Ruth Araújo Lopes. No período de exercício deste conselho, eles tiveram 17 reuniões, distribuídas entre reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Ainda sobre os órgãos do IPML, temos o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno do IPML, composto por 4 membros efetivos, com respectivos suplentes, servidores titulares de cargos efetivos em atividade ou aposentados. A representação dos servidores e aposentados no Conselho Fiscal está assim distribuída: um servidor ativo da Prefeitura ou das autarquias e seu substituto, um servidor ativo da Câmara Municipal e seu substituto, um segurado escolhido entre os aposentados, um servidor efetivo eleito e seu substituto. Em 2023, o Conselho Fiscal contou com a seguinte composição: Tatiana Cristina Henrique Conceição, presidente; Flávio Ferreira, vice-presidente; Rosimeire Aparecida Alves Ribeiro, secretária; e Mara Wilton Almeida Santos, membro. Em 2013, o Conselho Fiscal contou com a presença de todos esses membros e tiveram 13 reuniões, distribuídas entre ordinárias e extraordinárias. Lembrando ainda que o mandato dos membros do Conselho é de 4 anos, os conselheiros se reúnem mensalmente de forma ordinária e extraordinariamente quando necessário. O calendário de reuniões dos conselhos estão todos inseridos no site do IPML, bem como todas as atas com as deliberações. Passando agora para um outro órgão dentro da estrutura do IPML, é a Superintendência, que é o órgão executivo da autarquia, sendo exercida pelo superintendente, ocupante de cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Esse cargo é exercido por mim, Edilson Rinaldo Merli, desde janeiro de 2017. Lembrando que a superintendência, em conjunto com suas diretorias, são os órgãos de execução e possuem atribuições que se interrelacionam, mas não se confundem com as atribuições do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal. Enquanto um conselho delibera sobre as políticas e diretrizes estratégicas do RPPS e o Conselho Fiscal, como órgão fiscalizador e de controle interno, a superintendência e as diretorias executam, ou seja, praticam todos os atos de gestão que permitirão a implementação das políticas que foram discutidas e definidas pelo Conselho Administrativo. Assim, os departamentos com os respectivos diretores estão previstos no artigo 23 da Lei nº 855, de 2 de janeiro de 2020, com as alterações previstas na Lei 940, de 29 de novembro de 2023. E durante o exercício de 2023, esses departamentos tiveram a seguinte composição:
Departamento de Gestão Financeira e de Contabilidade, ocupava o cargo de diretor o servidor Fabrício Ferreira Spinato. No Departamento de Benefícios e Perícias, a servidora Lucinéia Aparecida da Silva. E o Departamento de Gestão Administrativa e de Compensação Previdenciária, criado recentemente através da Lei nº 1940, de 29 de novembro de 2023, ainda se encontra vago. Passamos agora com relação ao objetivo institucional da autarquia. O relatório de governança prevê que a autarquia deve assegurar os direitos previdenciários aos segurados e dependentes, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, contribuindo com a gestão fiscal e responsável do município. Portanto, tomando como base o fim institucional, chegamos aos objetivos estratégicos organizacionais, distribuídos por perspectivas que direcionam os esforços ao cumprimento da missão e posterior atingimento da missão de futuro da autarquia, alicerçada em valores, na prestação de serviços com eficiência, ética e transparência. Assim, temos os objetivos estratégicos. Missão: garantir sustentabilidade aos pagamentos dos benefícios previdenciários, presentes e futuros. Visão: ser reconhecida pela instituição de previdência social de excelência na prática de gestão pública. Valores: excelência na prestação de serviços, compromisso ético, sustentabilidade e transparência. E para cumprirmos o objetivo institucional e os objetivos estratégicos, adotamos diversas ações no exercício de 2023, as quais destacamos as principais. Adesão ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, instituído pela Portaria do Ministério da Previdência, número 185 de 2015. A adesão ao Progestão ocorreu em 2022 e a formalização do termo de adesão sinaliza a intenção do regime próprio de iniciar os procedimentos preparatórios para a certificação, por meio da adequação dos processos internos às exigências estabelecidas nas diferentes ações que integram as 3 dimensões da certificação, quais sejam controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. O Progestão RPPS tem por objetivo incentivar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária que proporcionem maior controle dos nossos ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Nesta busca incessante de melhorias internas, ocorreram várias ações concomitantemente. Citamos algumas: mapeamento e manualização dos processos internos de todos os setores e departamentos do IPML. O mapeamento dos processos internos são ferramentas que permitem ao IPML conhecer e compreender os processos executados, os processos futuros a serem desenvolvidos, identificar informações, passos, responsáveis, fraquezas e potencialidades, construir indicadores de desempenho e aumentar sua eficácia, com a melhoria do nível de qualidade dos serviços e do nível de satisfação do nosso segurado. A manualização tem por objetivo aprimorar os processos e estabelecer normas para procedimentos, fixar classificações ou terminologias e definir de maneira de medir ou determinar as características de um serviço.
Outra ação, capacitar os servidores do RPPS e conselheiros. Capacitar, treinar servidores próprios convocados no primeiro concurso do IPML, conselheiros, gestores, dirigentes por meio dos cursos ou treinamentos em eventos que são realizados de forma interna ou externa. Outra ação, certificar os dirigentes, gestores de recursos, membros do Comitê de Investimentos. Vários servidores do IPML já possuem as respectivas certificações profissionais para atuar em cada segmento na autarquia. Portanto, todos os dirigentes, o gestor de recurso, todos os membros do Comitê de Investimentos já estão certificados. E nesta trilha perseguem os membros dos conselhos, o administrativo e o conselho fiscal. Outra ação, aprimorar a comunicação com os servidores, segurados, aposentados e pensionistas, prestando contas mensalmente. No ato das entregas das portarias de concessão de benefícios aos recém-aposentados do IPML, apresentamos uma prestação de contas da autarquia abordando dados e temas das áreas: controle interno, arrecadação, atuária, benefícios, financeira, investimentos e orientações gerais sobre o funcionamento da autarquia, sobre a prova de vida, sobre o recadastramento, sobre dependentes, sobre a abertura de contas e, por fim, as datas de pagamentos do nosso benefício previdenciário. Outra ação, sede própria. Temos uma decisão do Conselho Administrativo pela aquisição de prédio ou terreno para a sede do IPML. Para isso foi criada uma comissão de estudo para identificar imóveis no município. Vários imóveis foram visitados e a comissão continua instruindo o processo administrativo, buscando as melhores opções junto ao mercado de imóveis no município de Limeira. Reforma administrativa. Houve uma revisão da Lei nº 855 de 2020 e culminou com a aprovação da Lei nº 940 em 29 de novembro de 2023. Em 2023, houve um novo estudo visando essa reestruturação do quadro de pessoal do IPML, apurando a necessidade de novos cargos para efetivos. E com a aprovação da Lei nº 940 de 29 de novembro de 2023, novo concurso, ou seja, o segundo concurso será realizado e esperamos ainda realizar esse ano de 2024. Portanto, são mais 8 vagas que serão abertas: analista de compensação previdenciária, analista de investimentos, analista jurídico, analista de licitações e contratos, analista previdenciário e controle interno. Outro ponto a ser destacado, que ajudou muito o RPPS e o ente federativo, foi a aprovação da segregação de massa. Essa lei veio para ajudar a combater o déficit atuarial dentro do município. Foi aprovada a Lei nº 853 em 26 de dezembro de 2019. Com a aprovação desta lei, o município, então, instituiu a segregação de massa e, consequentemente, extinguiu o plano de amortização de aportes complementares que a Prefeitura de Limeira vinha, então, fazendo mensalmente. A partir de 2020, o IPML, então, passou a gerenciar 2 planos, o plano financeiro e o plano previdenciário, e as contas são periodicamente acompanhadas pelos departamentos internos do IPML e principalmente pela gestão atuarial, que anualmente analisa o equilíbrio financeiro do RPPS de Limeira. Outro ponto importante é a certificação da instituição, ou seja, o Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP. O Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, é um documento fornecido pela Secretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da Previdência, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei 9.717,
de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de Previdência Social, por o Estado, município ou pelo Distrito Federal. Ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados. Desde a criação do RPPS e do IPML em Limeira, todos os certificados foram emitidos de forma administrativa. Nunca houve necessidade de ajuizamento de uma ação. Isso significa que o RPPS vem cumprindo as boas normas de gestão. A emissão do CRP é feita por um prazo de 180 dias. Dessa forma, os requisitos para a renovação são analisados constantemente dentro desse prazo. E o descumprimento do disposto na Lei 9.717 de 1998, pelo município, pelo Estado, Distrito Federal, implica em algumas consequências. Dentre elas, a suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União, o impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral dos órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Ocorre a suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. E quarto, suspensão do pagamento dos valores devidos pelo regime geral de previdência social decorrentes da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio, popularmente conhecido no meio como a compensação previdenciária. Feito essas primeiras colocações, eu passo a palavra então à diretora de Gestão Financeira e de Contabilidade, Adriana. Boa tarde a todos. Eu vou estar falando sobre os investimentos, do RPPS, do IPML, e primeiramente dizer que as aplicações elas são realizadas todas em conformidade com a resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4.963, de 2021, e a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, número 1.467, de 2022. Que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. A carteira de investimento do Instituto em 2023 estava composta da seguinte forma: renda fixa, R$ 705.805.099,69. Renda variável, R$ 80.378.190,35 e outros segmentos, R$ 29.904.442,20, sendo que esses outros segmentos é composto por investimentos no exterior, investimentos estruturados e fundos de investimentos imobiliários. A carteira, na sua grande maioria, ela é de baixo risco. Podemos perceber que mais de 86%, então está em renda fixa. Em relação à alocação dos recursos, em 2023, as alocações estavam divididas conforme quadro demonstrado, sendo que as três maiores instituições que detinham a participação eram a Caixa Econômica Federal, com 60,31%, Banco do Brasil, com mais de 25%, Santander, com 7,60%. E a autarquia ela encerrou o exercício de 2023 com um patrimônio superior a 816 milhões. Com relação ao resultado da meta atuarial, a meta estipulada era IPCA mais 4,86, ou seja, 9,64. Porém, o Instituto ele teve um resultado superior à meta, em 4,16, acima do que estava previsto.
Então, fechou com 13,82%. Com relação às receitas totais, em 2023, a arrecadação foi superior a 192 milhões, sendo o plano previdenciário superior a 99 milhões, o plano financeiro superior a 90 milhões e outras receitas administrativas superior a 2 milhões. Com relação às receitas por plano, o plano previdenciário, as maiores contribuições foram das contribuições patronais e dos servidores. Contribuição patronal, ela correspondeu ao superior a 49 milhões, dos servidores 29 milhões e da compensação previdenciária, que foi superior a 13 milhões 788 mil. O plano financeiro, a contribuição patronal 35 milhões, superior a 35 milhões, contribuições dos servidores superior a 21, com prévio 2 milhões 136 mil. E também receitas com os parcelamentos que nós temos, superior a 31 milhões. As despesas por plano previdenciário. O total das despesas do plano previdenciário foi no total de 82.233.796. As aposentadorias representaram 68.516.298. Pensões, 8.340.000 e a taxa administrativa superior a 4.900.000. As despesas do plano financeiro em 2023 corresponderam a 68 milhões, sendo que das aposentadorias 55.250.000, pensões 9.560.000 e outras despesas 3.191.000. Em 2023, as receitas arrecadadas elas foram superiores às despesas empenhadas, e isso gerou um superávit orçamentário no valor de 42.397.873. Avaliação atuarial. A avaliação atuarial ela é uma ferramenta importante de gestão e controle. Ela tem como objetivo definir o plano de custeio do sistema previdenciário do município. As informações que serão demonstradas, elas fazem parte da avaliação atuarial, que pode ser consultada no site da autarquia, de maneira mais detalhada. O cenário atual é analisado para projetar metas e cenários futuros ao longo de 75 anos. Essas projeções elas são feitas utilizando a base de dados dos servidores ativos, servidores aposentados e pensionistas do município. Dentro dessa base de dados, são analisadas informações como idade, número de homens e mulheres, salários, tempos de serviço, dentro e fora da instituição. A avaliação atuarial é feita anualmente, porém, a autarquia faz o monitoramento para identificar distorções que possam vir a ocorrer devido a fatores imprevistos, como reajustes salariais que não estavam previstos. O IPML, buscando o equilíbrio financeiro e atuarial, implementou através da Lei nº 853 de 2019 a segregação de massas. Com isso, passou a ter dois planos. O plano previdenciário, que é composto por servidores ativos que foram admitidos posteriormente à data de 1º de maio de 2010, bem como todos os servidores aposentados e pensionistas que tiveram seus benefícios concedidos posteriormente a essa data. E o plano financeiro, no qual encontram-se os servidores ativos, servidores aposentados e pensionistas que tiveram seus benefícios concedidos anteriormente a 1º de maio de 2010, que foi a data de corte estabelecida pela lei. No plano previdenciário, após a análise da base de dados de 2023, obteve-se os seguintes dados. Quadro de servidores ativos, 3.943.
sendo que a idade média era de 43 anos, salário médio de R$ 4.000 e a folha de pagamento superior a 16 milhões. Quantidade de dependentes, 6.871. Em relação aos inativos, a quantidade era 1.231, idade média de 64 anos, salário médio de 4.600, folha de pagamento superior a 5.700.000. Quantidade de dependentes, 852. Já no plano financeiro, após a análise da base de dados, os dados são os seguintes. Quadro de servidores ativos, 1.940. A idade média, 50 anos. Salário médio, 5.500. Folha de pagamento, 10.724.000. Quantidade de dependentes, 4.217. Inativos, 1.013. Idade média, 66 anos. Salário médio, 5.200. Folha de pagamento, 5.281. Quantidade de dependentes, 683. Sobre o plano de custeio, é através dele que são definidas as fontes de receita do sistema previdenciário, que farão frente à cobertura do plano de benefícios. Essas receitas são as originárias de contribuições dos servidores, instituídas pelo município de acordo com lei complementar municipal. Contribuições da Prefeitura, Autarquia, da Câmara, Ceprosom, por conta de obrigações patronais. Aportes financeiros, créditos como da compensação previdenciária e outros rendimentos decorrentes das aplicações das receitas em caixa. O ativo do plano financeiro em 2023, quando da avaliação atuarial, era no valor de R$ 114.248.000. E o total do ativo financeiro, R$ 127.040.000. Conforme a projeção atuarial, considerando as fontes de receitas e os benefícios futuros a conceder, o resultado atuarial do plano financeiro para os próximos 75 anos é deficitário, no montante de R$ 1.743.782.756. Ou seja, os ativos do plano financeiro e as receitas não serão suficientes para cobrir os valores dos benefícios futuros, isso ao longo de 75 anos. Na projeção do plano financeiro, nos próximos 75 anos, esse será o déficit atuarial, sendo que em 2026 será necessário, segundo a avaliação atuarial, um plano de amortização para fazer frente ao déficit projetado, seja através da elevação das contribuições suplementares ou na forma de alíquotas ou aportes. Porém, a autarquia ela encontra-se em equilíbrio financeiro, possuindo recursos disponíveis no plano financeiro, só em relação à avaliação atuarial, à projeção atuarial. O plano de custeio do plano previdenciário. Em 2023, no final do exercício, o total do ativo do plano previdenciário era de R$ 691.985.000, sendo que o resultado atuarial do plano previdenciário ao longo dos 75 anos é um resultado positivo, de R$ 10.690.000. Ou seja, no plano previdenciário não será necessário nenhum tipo de realização de aportes, pois o saldo positivo dele vai até 2098. Ao longo dos 75 anos, ele vai apresentar um resultado atuarial positivo. Terminada a minha sequência, passo a palavra para a Lucinéia. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. Eu vou falar sobre gestão de pessoas e uma parte da gestão administrativa, tá? Então, vamos começar pela gestão de pessoas. Então, como já foi falado pelo Edilson, o quadro de pessoal
do Instituto de Previdência é formado por servidores efetivos, comissionados e efetivos que exercem funções gratificadas. Conforme a gente pode verificar no fluxograma, né? A autarquia já passou por 2 alterações administrativas, aí através da Lei 9.940 de 2023 e pela Lei 940 de 2023 e também pela Lei 855 de 2020, tá? A autarquia passou a ter servidores próprios somente no exercício de 2022, quando foi realizado o primeiro concurso público em cumprimento da Lei Complementar 855 de 2020. A maior parte dos cargos dos editais foi preenchida, ou seja, 13 vagas de cargos em níveis fundamental, médio, técnico e superior, e assim distribuídos nos editais de número 1 e 2. No edital de número 1 de 2021, ele foi composto pelos cargos de analista de gestão administrativa e planejamento, assistente social, contador previdenciário, economista, auxiliar de serviços gerais, motorista de veículo leve, assistente administrativo, 4 vagas, e técnico de suporte em informática e analista contábil financeiro. E o edital 2 de 2021, procurador jurídico. E com a aprovação da Lei 940, de 29 de novembro de 2023, novo concurso deverá ser realizado, com a abertura de mais 8 vagas para os cargos: analista de compensação previdenciária, analista de investimentos, analista jurídico, analista de licitações e contratos, analista previdenciário e controlador interno. Gestão de benefícios. Em 31 de 12 de 2023, o IPML atingiu 2.292 inativos, sendo 1.876 aposentados e 416 pensionistas. O IPML, no período de 2017 a 2023, concedeu um total de 1.338 benefícios, sendo 1.178 aposentadorias e 160 pensões por morte, conforme se verifica no quadro distribuído por modalidade de benefícios. Um pouquinho. Aqui não tem. Então, como vocês podem observar, durante aí o período de 2017 a 2023, a projeção da quantidade de benefícios que foram concedidos ao longo dos anos pelas modalidades. No ano de 2023, nós atingimos a meta pelo cálculo atuarial no total de 70% das concessões projetadas, né? Porque como a aposentadoria é um ato voluntário do servidor, que depende da vontade dele, né, até os 75 anos, então pela projeção do atuário, nós atingimos ali a meta de 70% de concessões, tá? A folha dos inativos e aposentados e pensionistas. Nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, cumpre ao RPPS manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Assim, é dever do ente e da unidade gestora buscar medidas contra o déficit atuarial. Nesse sentido, o IPML, através de estudo atuarial e diversas reuniões realizadas no Conselho Administrativo e na Prefeitura, entendeu a necessidade de combater o déficit, utilizando-se da segregação de massa. E com o parecer da Coordenação Geral de Autuária, a Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, da Secretaria de Previdência e, à época, o integrante do Ministério da Fazenda, o município de Limeira implantou a segregação de massas por meio da Lei Complementar 853 de 2019. Portanto, decorrido um período de 90 dias em atendimento ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a previsão do artigo 140, inciso 3 da Constituição Federal, o ente municipal, as autarquias e a Câmara Municipal passaram a fazer os repasses referentes aos servidores segregados em 2 massas, levando em consideração a data de corte,
1/5 de 2010. Aí sim, foram criados juntos ao IPML 2 planos de previdência para a administração dos recursos financeiros e orçamentários, constituindo unidades orçamentárias da unidade de gestão, sendo plano financeiro e plano previdenciário, conforme disposto no artigo 3º da Lei Complementar. Conforme pode ser verificado, aí a folha de pagamento do plano previdenciário, com relação ao ano de 2023, em relação ao ano de 2022, houve um aumento de 16,71% com relação aos aposentados. Pensionista, no ano de 2023, tivemos um aumento de 9,86%. Então, a nossa folha no plano previdenciário, no ano de 2023, somando aposentados e pensionistas, um total de R$ 79.851.549. Sobre a folha de pagamento do plano financeiro, no aposentado de 2022 em relação a 2023, um aumento de 27,14%, e os pensionistas, um aumento de 12,78%. Final do ano de 2023, o total da folha de pagamento do plano financeiro foi de R$ 67.439.777, um aumento de 25,03%. Agora vamos falar da compensação previdenciária. A compensação previdenciária entre os regimes... A compensação previdenciária entre o regime geral de previdência, o RGPS, e o regime próprio de previdência social, o RPPS, é uma compensação financeira. Isso porque os servidores anteriormente à instituição do RPPS ou eram trabalhadores da iniciativa privada ou eram segurados do regime geral de previdência, INSS, e, portanto, contribuíram por algum tempo àquele regime. Abaixo, um quadro que representa a evolução na gestão da compensação financeira, e o que se verifica é um trabalho bastante eficiente ao longo de algum tempo aqui no RPPS. De 2020, arrecadamos aí um valor, tivemos de compensação previdenciária, 2.390.000. Em 2021, como vocês podem observar, vem tendo um aumento gradativamente. E em 2023, R$ 15.824.168 de compensação previdenciária para os cofres do RPPS. Situação atuarial. Com a implantação da Lei 899 de 2022, o município alterou as alíquotas previdenciárias de 11% para 14% de retenção e de 22% para 25% de contribuição patronal. Com isso, o resultado da avaliação atuarial teve um impacto significativo na receita da autarquia. Dessa forma, o resultado apontado pelo relatório de avaliação atuarial foi superavitário no plano financeiro de 10 bilhões, e deficitário, como apresenta o plano financeiro de negativo de 1 bilhão na projeção atuarial ao longo de 75 anos. Portanto, duas medidas visam combater o déficit atuarial e foram efetivadas. A primeira foi a segregação de massa, com a Lei 855 de 2019 e com a Lei Complementar 899 de 2022, com as alterações das alíquotas. Essas projeções, esses números apresentados aí, pode ser verificado na avaliação atuarial que se encontra no site do IPML, tá? Das licitações e dos contratos. Durante o exercício de 2023, a autarquia não realizou licitação na modalidade convite e ou pregão.
mas realizou 29 compras por dispensa por licitação. E tivemos aí, no exercício, 29 processos de dispensa com dispensa de licitação, conforme pode ser verificado no quadro, e também teve os aditamentos dos contratos vigentes, e todos foram cumpridas as etapas, descritas na lei e acompanhado de parecer jurídico e avaliação e acompanhamento dos diretores na execução dos prazos e pagamentos. Dos contratos de aditamento de 2023, nós tivemos aí o aditamento com a empresa LDB, com a empresa Magma, com a Secam, Grifol e Dias Santos Participações, que é referente ao aluguel do prédio da sede do Instituto de Previdência. E os demais contratos de dispensa de licitação, eles foram realizados para a manutenção dos trabalhos administrativos da autarquia. Retomo a palavra, superintendente. Bom, feito essa primeira parte das explicações da superintendência e das diretorias, eu abro a palavra aos presentes aqui nesta audiência. Se alguém quiser se pronunciar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Lembrando mais uma vez que todas as informações constantes do relatório de governança estão inseridas no nosso site. As avaliações atuariais, que é um documento bastante extenso e complexo, também está inserido no nosso site. Todos os contratos, as licitações que foram realizadas pelo IPML também estão no nosso site, ou seja, nós estamos atendendo tudo que é exigido pelo portal da transparência. Então, toda a documentação está lá à disposição de todos. Se não tem nenhuma manifestação a ser feita nesta audiência, eu agradeço a presença de todos e lembro mais uma vez que essa audiência está sendo cumprida em razão da certificação que a autarquia está buscando junto à Secretaria da Previdência. Muito obrigado pela atenção de todos. Declaro encerrada essa audiência pública.